Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre a infância, né? Eu meio que aproveitei o tema do nosso dia, desse feriado. O que que representa a infância no mapa astral? Muitas coisas, não dá para você falar de uma só. Você vai olhar o mapa inteiro e ali vários elementos vão falar, talvez, da da jornada pregressa, né? De como que você chegou ali, de como que essa pessoa chegou aqui, de todo o desenvolvimento de maturidade, né? Mas tem alguns pontinhos ali que a gente pode dizer que são muito pontuais da infância, da criança que aquela pessoa foi, especialmente a lua, né? A lua fala das condições de nascimento, ela fala das condições de gestação, muitas vezes, da mãe. A lua fala, a lua expressa, de certa forma, aquele ambiente imediato no qual a gente nasce. Ela fala muito desse aspecto da família e também, por falar da família, remeter à infância. O signo em que a lua está dá uma dica para a gente, muitas vezes, desse ambiente emocional de nutrição, psicológico, o mental daquela família. Por exemplo, se a lua ela está associada a Marte no mapa, ela faz uma quadratura, uma conjunção, uma oposição, às vezes até o trígono e o sextil, tá, gente? Pode ser que ali, durante a infância, a criança tenha tido uma família muito bélica, né? Um ambiente muito hostil também, as pessoas brigando, discussões, às vezes até mesmo agressões. A mãe pode ser uma figura um pouco passional ou instável emocionalmente quando a Lua está opondo Marte, por exemplo. Então, ali você já sabe, Lua com Marte, talvez um ambiente na infância um pouco quente. Não quer dizer necessariamente que havia violência naquela casa, mas que havia ali pessoas talvez muito expressivas com seu temperamento, com a sua irritação, com o seu estresse, havia, né? A outra coisa que a gente vai ver é se você tem a Lua em aspecto a Saturno, há ali uma questão de, pode haver a questão da orfandade, traz muitas vezes a maturidade precoce, às vezes alguém na família morreu, ou tem alguém doente na casa, ou você é o irmão mais velho, e a criança ela tem aquela coisa de ser a primeira da turma, que tira sempre nota boa, que está sempre sendo elogiada, que está sempre cumprindo com as suas obrigações, né? Então você já vê talvez uma rotina mais restrita, né, com uma lua, uma lua com Saturno, quadratura, conjunção, oposição, uma família talvez em que as pessoas trabalhem muito. Se a lua está com Urano, a gente pode ver ali um ambiente em que, dependendo do aspecto, pode ter sido incentivada a individualidade ou pode ter sido embarreirada, né? Uma individualidade, uma independência, uma liberdade extrema pode ter sido tanto imposto à criança, né? Porque Urano fala disso, de liberdade. Então, por exemplo, muitas vezes a Lua em aspecto a Urano, se você tem, a mãe não estava em casa, a mãe trabalhava muito, ou a mãe viajava muito, a mãe tem uma desconexão com a mãe, né? Ou com o pai, também pode ser o pai, dependendo ali da vibração daquele pai. A lua com o sol, por exemplo, é clássico de relações familiares pai e mãe, né? Então, por exemplo, se você tem uma quadratura, que geralmente as quadraturas na astrologia representam tensão, né? Tensão, desconforto naquela área, naquela questão. Se você tem a quadratura de Lua e Sol, muito comum os pais se odiarem, os pais não se dão bem, né? Os pais brigam muito, o ambiente inseguro emocionalmente para aquela criança, né? Então a infância pode ser meio que permeada por isso. Agora, se você tem o trígono, se você tem um trígono entre o Sol e Lua, os pais se amavam, os pais se adoravam, o ambiente pode ter tido muito carinho, né? Talvez uma relação feminino e masculino muito equilibrada, muito gostosa dentro da casa. Então a criança se sentia segura, né? Ela podia ter outras inseguranças, mas o Sol e a Lua, em bom aspecto no mapa, o pai e a mãe me amam, se amam, esse é o meu ambiente de conforto, esse é o meu ambiente de proteção.
Agora, pode ser o contrário também, como eu falei, se você tem a Lua em aspecto a Marte, em aspecto ao Sol, em quadraturas, em oposições, sem dúvida alguma, essa infância ela foi um pouco talvez instável, um pouco emocionalmente desgastante para a criança, vai ser um adulto que tropeça um pouquinho tentando procurar uma segurança ou com muita insegurança em si mesmo, né, com problemas de autoconfiança. Outro ponto que a gente precisa considerar quando a gente fala da infância é a casa 4. A casa 4 pode ser entendida como a casa da semente que foi colocada na gente, ou das raízes, da ancestralidade, né? Então, por exemplo, se você tem leão na casa 4 e mais nada aspectando de forma negativa ou complicada essa casa, tá? Talvez tenha sido um ambiente em que houve muito estímulo das artes, da criatividade, da autoconfiança, né? Se você não tem outras coisas no mapa que dizem o contrário, tá, gente? Porque senão pode ser um ambiente competitivo, um ambiente em que a criança queria aparecer, mas não conseguia, né? Tinha que disputar com muitas outras. Se você tem a casa 4 no signo de Virgem, a família é meio crítica. Todo mundo que tem casa 4 em Virgem vai concordar comigo. Ou a grande maioria, né? A astrologia não é uma ciência exata. Então, né, a gente tem que olhar o mapa. Mas, em geral, Virgem na casa 4, você tem aquela sensação de que se você fizer, não mije fora do pinico, mije dentro do pinico o tempo inteiro. Senão, você vai ouvir críticas, você vai ser, às vezes, verbalmente, porque Mercúrio, né, Virgem é regido por Mercúrio, você vai ser verbalmente agredido, né, ou diminuído. Então tem esse medo, o ambiente da casa pode ser um ambiente de medo de falhar, né, de medo de errar. Se você tem câncer ali, sem outros aspectos que desafiem isso, pode ter sido um ambiente muito acolhedor, mas pode também ter uma mãe ali, ou um pai que tem uma postura meio materna, né, uma postura mais feminina, que é um pouco controlador, porque câncer tem uma coisa meio matriarcal, né, então às vezes aquele pai ou aquela mãe, aquela família que é muito nutridora, mas também é muito controladora também. Se tem Escorpião, Plutão ali, tem questões de perda, tem questões, às vezes, de controle muito forte, lutas de poder dentro da casa. A criança sofre, às vezes, muito com o retirar do seu poder. Plutão na casa 4, às vezes a gente tem que brigar muito na vida para descobrir que a gente tem poder. Né? Porque o poder dentro da casa estava na mão de uma outra pessoa, principalmente se esse Plutão estiver fazendo aspectos difíceis. Se você tem Urano na casa 4, você pode ter tido uma infância muito atribulada, muitas mudanças acontecendo de uma hora para outra, imprevistos, acidentes. Se você tem uma casa 4 muito forte, geralmente são pessoas que têm, para o bem ou para o mal, têm uma ligação muito forte com a sua infância, com o seu passado. Precisa trabalhar um pouco isso. Se esse passado não é aquele passado idealizado, tem que trabalhar um pouco isso, porque fica reproduzindo atitudes na vida adulta que tinha quando criança, porque ainda acha que está naquela mesma situação e tem que agir daquele mesmo jeito. Um outro ponto bastante relevante para a infância é Quiron, o asteroide Quiron, que fala para a gente daquele lugar em que nós fomos feridos nosso senso de valor. Geralmente, Quiron mostra onde a gente não se sente suficiente, alguma questão na qual a gente não se sente suficiente. Então, por exemplo, Quiron na casa 4 pode, sem dúvidas alguma, mostrar a ferida da vida, a ferida da alma, sendo causada por uma questão de família. Pode ser uma perda em família, doença em família, violência em família, a falta de família, um senso de solidão. Quiron pode também, no signo de Câncer, ele pode representar questões de família também, instabilidade familiar. Quiron na casa 2 pode ter ali sempre uma insegurança financeira, né? Uma situação financeira precária, material precária, a criança muito consciente da falta de precisar de dinheiro. Às vezes já até chegar nesse mundo com a família com problemas financeiros muito sérios, né? Você tem uma associação de Quiron com Plutão ou com Escorpião, a criança pode não ter sido desejada,
né? A criança pode... A própria existência da criança, Quiron no ascendente, por exemplo, pode ter sido uma questão para aquela família, se aquela criança ia nascer ou não. Então, há uma sensação, Quiron em conjunção ascendente geralmente tem questões muito sérias envolvendo esse passado, né? Então, é algo que precisa ser cuidado, porque geralmente Quiron fala onde a gente tem poderes curativos também, não é só onde a gente sofre. Né? Porque o que a gente sofre, ou aquilo que dói, é onde a gente bota a atenção, concorda? Então, geralmente é algo que você fica ali tentando entender, cuidar, e torna você um especialista naquilo. Por isso é o curador ferido, não é? Quiron é o curador ferido. Um último ponto que eu gosto muito de evidenciar também, que fala da criança, é a casa 5. Né? A casa 5 representa a criança interior, o prazer, a diversão, a espontaneidade, brincar, o lúdico. Né? Então, assim, é muito interessante a gente observar essa casa 5 para entender como eu posso resgatar essa criança, essa brincadeira na minha vida, esse lado, na verdade, esse lado da empolgação com a própria vida. Porque a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. E é algo que você vê muito, muito potencializado na criança. A criança, ela não tem noção de risco, ela não tem medo. Ela não sabe que ela está sendo observada por outras pessoas e isso faz com que ela seja diferente do que ela realmente é. Então, a casa 5, ela muitas vezes mostra como a gente acessa esse lugar da nossa infância de uma forma prazerosa, né? De uma forma divertida, reencontrando ali as brincadeiras da infância. Né? Aquele prazer sem ter nem porquê, que é só prazer, é só aproveitar a vida, experienciar estar vivo, né? Tendo a possibilidade de existir, de se divertir, de encontrar diversão nas coisas pequenas. Então, o signo da casa 5, ele pode ser, as questões, os temas desse signo podem nos trazer ali uma noção de atividades, de hobbies, que a gente pode não só fazer na nossa vida, mas também quando você tiver filhos, pode ser uma dica ali de como você vai se conectar com os seus filhos, né? Nesse lugar da diversão, do entretenimento, do estímulo à criança. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um Dia das Crianças muito feliz. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.